que correr atrás do prejuízo. Essa é uma expressão popular brasileira que significa que alguém tem que se esforçar para recuperar algo que foi perdido, seja tempo, dinheiro, oportunidade ou qualquer outro tipo de prejuízo. Mas a pergunta que não quer calar é: até quando eu vou estar correndo atrás do prejuízo? Até quando eu tenho que me ocupar solucionando algo que eu poderia ter evitado? A verdade é essa. O que acontece que a gente perde tanto tempo? O que acontece que eu venho adquirindo e provocando prejuízos na minha vida? Será que é a falta de disciplina? Será que é a falta de mudanças de hábitos? Será que é a falta de bons hábitos? Gente, eu estou falando isso porque eu criei esse canal para eu me autodesenvolver. Eu tenho um propósito, eu tenho um desafio para a minha vida. Eu passei muitos anos da minha vida não tendo responsabilidade, comprometimento com o meu futuro. Tanto que eu estou com 52 anos, eu não contribuí quase nada com o INSS, eu não tenho uma reserva de emergência, eu ainda pago aluguel. Então tem muitas coisas que eu poderia ter feito, ter produzido e eu não fiz. Então eu decidi ver o que estava acontecendo, que eu não estava tendo uma vida produtiva. Eu não estava tendo uma vida produtiva. O que está acontecendo? Bom, perder tempo, isso traz prejuízo. Não ter disciplina, isso traz prejuízo. Não criar uma rotina produtiva, isso traz prejuízo. Então, gente, eu comecei a pensar e falei, é emergencial eu colocar a minha vida em dia, para que eu construa uma velhice mais segura, né? Com mais oportunidades, com mais conforto, com mais comodidade. Eu preciso pensar em um plano, embolar um plano. E foi onde eu pensei, eu preciso me condicionar a desenvolver esse plano e não desistir. Porque a falta de disciplina, a falta de uma rotina produtiva faz você dar início a certas coisas na sua vida e não terminar. Você tem iniciativas, mas você não conclui, você não acaba aquilo que você iniciou. Você começa um livro e não termina. Você começa um trabalho e de repente você desiste, desanima, sabe? É o que acontece que você não conclui as etapas na tua vida, né? Eu comecei a refletir sobre isso. E, gente, eu vou dizer uma coisa. Dependendo do tamanho do prejuízo, da proporção do prejuízo, não tem como você recuperar. Não tem como eu recuperar o tempo perdido. Eu não tenho como voltar 52 anos atrás para poder fazer as coisas do jeito certo. Então, esse tempo foi perdido, a proporção desse prejuízo é que eu não consigo recuperá-lo. Então, o que eu posso fazer? Eu posso me autoanalisar, eu posso fazer um breve resumo, um breve apanhado de tudo que eu fiz ou deixei de fazer e começar de agora. Primeira coisa, criei uma rotina. Eu estipulei um horário decisivo. Todos os dias é o mesmo horário. Não tem essa de acordar mais tarde. Não tem essa de, eu posso dormir mais um pouquinho porque tal coisa que eu vou fazer vai ser rapidinho, eu posso resolver isso, posso resolver essas coisas da minha rotina, da lista da minha rotina, rapidinho, não tem problema. Sem essa, sabe? Um exemplo, você se propôs a acordar cedo, coloca o celular para despertar, coloca o relógio para despertar, e quando desperta você clica no soneca. Aí desperta de novo, você clica no soneca. Isso vai acontecendo dia após dia. Quando é que você vai desenvolver o hábito de acordar mais cedo para ter mais produtividade? Entende? São pequenos hábitos. Se eles forem maus hábitos,
eles vão te atrapalhar. Eles vão te estagnar. Eles vão te destruir. Não vai construir nada se você continuar cometendo os mesmos maus hábitos. Então, gente, eu comecei a pensar nisso. Eu já estou aqui há 12 dias fazendo a mesma coisa, sem falhar. Eu não quero ter desculpa para não obedecer a minha rotina. Eu preciso desenvolver a autodisciplina. Então, eu estou fazendo isso. Levantando de manhã, fazendo minhas meditações, né, lendo o meu livro, me alongando, fazendo meu exercício físico. E eu vou dizer uma coisa, gente, nada pode ser desculpa. Às vezes, a gente pensa assim, eu não tenho um lugar, tem muita gente em volta. Eu não tenho um quintal. Então, eu faço minhas meditações, meus alongamentos na salinha da minha casa, né? E é eu e meu marido dentro de casa. Outro dia, eu estava fazendo meu exercício, me alongando, meu marido passou, olhou e deu uma risadinha. Aquilo já poderia ser motivo, se eu continuasse com os mesmos pensamentos de antes, aquilo já seria motivos para eu parar. Eu já ia ficar inibida, com vergonha, e parar, porque eu estou fazendo sozinha em casa. Então, eu chamei ele e conversei, eu falei assim, olha, eu me propus a fazer isso todos os dias. Então, eu não quero parar. Isso é para o meu crescimento, para o meu desenvolvimento, para melhorar a minha saúde, meu condicionamento físico. Então, eu peço que você faça de conta que eu não existo, sabe? Não olha para mim e dá risada, que eu vou ficar sem graça, eu vou ficar com vergonha e vou acabar parando. Eu não vou falar nada, mas eu vou simplesmente parar e aí eu não vou criar bons hábitos que ajudam na minha saúde física. E meu marido é um querido, é uma benção. Ele entendeu e falou, me desculpa, não vou mais fazer isso, pode ficar tranquila. Eu falei, faça de conta que eu não existo, que eu estou invisível quando você passar pela sala. Então, gente, às vezes, as condições à sua volta não são muito favoráveis. Eu moro numa casinha pequena, a salinha conjugada com a cozinha. Às vezes meu marido tem que passar para pegar um cafezinho, um copo d'água, alguma coisa, e eu estou ali na sala toda sem jeito, desengonçada, fazendo meus alongamentos. Mas eu tenho que perseverar. Eu tenho que continuar se eu quiser vencer essa etapa. Então, isso eu estou fazendo e eu conversei com meu marido, está tudo bem, não tem problema nenhum. Às vezes, você quer mudar de vida, você quer se posicionar diante de você mesmo, e é claro que pessoas em volta atrapalham, né? As condições em volta atrapalham um pouco, mas tenha comprometimento e converse com os seus. Converse com a sua família, converse com seu marido, converse com seus filhos, sabe? Peça para eles terem respeito por você, pela sua decisão. É uma decisão que vai construir a sua vida, que vai te fortalecer, que vai te fazer melhor, que vai trazer saúde para você, disposição, entendeu? Conversa, dialogue com aqueles que vivem com você na mesma casa. Seus irmãos ou seus pais, não importa. Tá, gente? Eu resolvi conversar com meu marido e foi tão bom, né? Então, uma das coisas que você deve pensar é exatamente isso. Tem muita gente à sua volta que talvez te atrapalharia, talvez você ficasse com vergonha disso. Então, pense nesse sentido. Eu vou conversar e vou continuar, não vou parar. Não pode parar por causa dessas questões, tá? Por causa de vergonha, porque fulano ou cicrano vai rir de mim, não interessa. Não pare. A vida é sua, a responsabilidade da sua vida é sua. Eu sei que muita gente pode ajudar, eu sei que muitas coisas podem ajudar, mas a responsabilidade principal é sua, tá? Então, gente, eu fiz isso. Comecei a minha rotina e outra coisa que eu fiz, como é a questão financeira, é muito ruim, a minha questão financeira está no vermelho, eu me posicionei e me responsabilizei de fazer as contabilidades. Primeira coisa que eu fiz, eu peguei um caderno, que é esse aqui, ó, é um movimento caixa. Eu comprei esse caderninho, foi bem baratinho, não, na verdade não comprei não, foi minha filha que me deu. E anotei, olha,
fiz todas as anotações das despesas da minha casa e daquilo da renda. Né? Qual a renda da minha casa? A renda principal vem do meu marido. Então, coloquei lá o valor que ele ganha. Coloquei também tudo aquilo que eu faço para ajudar financeiramente em casa. Porque eu tenho algumas ações, eu não estou trabalhando, mas eu faço alguma coisa para ajudar. E aí deixei bem claro aquilo que tem mais necessidade para eu pagar. As faturas vencidas, os boletos vencidos, né? As despesas fixas, que é o aluguel, a internet. Isso que não pode mudar, eu deixei como primeiro na minha lista. E fui colocando as dívidas que a gente tem e pensando numa ação para sanar essas dívidas. Gente, foi tão esclarecedor, foi tão bom, que eu sentei com meu marido e mostrei para ele, e nós já tomamos algumas atitudes positivas que já está trazendo um efeito positivo para essa questão, sabe? Então, assim, deixar as coisas bem claro. Muitas das vezes precisa você pegar um papel e uma caneta e escrever, anotar. Precisa fazer isso. Isso faz parte da organização. Você anotar, você escrever. Olha, uma coisa bem simples. Eu tenho dificuldade de tomar água durante o dia. O que eu fiz? Coloquei bem em cima, na parede ali onde está o meu filtro de água. Coloquei bem em cima, bem grande. Quantos copos de água você tomou hoje? Cada vez que eu vou ali na pia, eu vejo essa pergunta. E eu vou lá, tomo um copo de água e anoto. Porque eu preciso desenvolver o hábito de tomar água para melhorar a minha saúde. Fazer alongamentos, exercícios, isso eu já estou fazendo. Então eu preciso melhorar ainda mais, desenvolvendo o hábito de tomar água. Então, gente, precisa, muitas das vezes, para de ter preguiça de escrever, para de ter preguiça de contabilizar, de somar as coisas, sabe? De contar quanto que é 2 mais 2, sabe? Para de ter preguiça de não contar tal valor de tal fatura com mais fatura, quanto que dá o total, dá tanto, quanto que eu posso gastar, quanto que eu não posso, o que eu posso fazer para trazer dinheiro para saldar essa dívida, entende? Essas atitudes fazem parte de uma vida de crescimento, de desenvolvimento, de evolução, de progresso. Nós precisamos progredir. Não podemos mais estagnar na vida, não podemos mais ficar parado por perder tempo. Depois tem que correr atrás do prejuízo. Depois tem que correr atrás do prejuízo, gastar tempo fazendo isso, onde deveríamos estar investindo tempo em nos autodesenvolver. Gastando tempo em progredir na vida, em prosperar. Entendeu? Então, gente, eu sei que, olha, pequenas ações, pequenas mudanças de hábitos trazem grandes construções. Eu já vi, eu já notei alguns efeitos positivos nessa postura de vida que eu tomei há poucos dias para cá. Já dá para ver, já detectei evolução na minha vida. Isso é assunto para o próximo vídeo. Só o que eu queria trazer aqui para vocês é para a gente parar de ficar correndo atrás do prejuízo, porque o prejuízo acontece porque nós perdemos tempo, nós não demos atenção devidas a algumas áreas essenciais na nossa vida. A verdade é essa. Eu não sei se você concorda comigo, mas, enfim, você pode colocar aqui nos comentários a sua opinião sobre isso, mas a minha, em relação à minha vida, é exatamente isso. Se eu cheguei a essa idade sem base nenhuma na vida, é porque eu perdi tempo. É porque eu não prestei atenção em coisas que eram necessárias no devido tempo. E agora eu tenho que correr atrás do prejuízo, né? Mas eu vou ser bem sincera para vocês, eu tô cansada disso. Eu não quero mais fazer isso. Não quero mais correr atrás do prejuízo. Eu tomei uma decisão e não vou mais fazer isso. E você? Qual é a sua postura diante da sua vida, da sua realidade hoje?
Qual a iniciativa que você vai tomar para trazer mudança? Para evoluir. Eu quero evoluir. Eu quero crescer. Eu quero me desenvolver. Se você estiver assistindo esse vídeo, curte e compartilha se alguém mais precisa trabalhar nessa área da vida, nessa situação. Compartilha com quem precisa. Comente aqui, vamos conversar, vamos dialogar sobre isso. Como eu já disse, eu não sou especialista em nada, gente. Eu só sou uma brasileira que quero melhorar de vida, que quero desempenhar algo positivo, que me traz segurança. Segurança de vida. Segurança de vida, a área financeira é essencial. Entende? Saúde, segurança financeira é essencial. É essencial. Entendeu? Vamos comigo então, tá? Vamos colocar claro as coisas diante do nosso olhar, sabe? O meu olhar sobre mim, ele deve ser analítico e precisa haver uma autocrítica para que eu cresça e desenvolva. Eu preciso desempenhar a minha habilidade de me condicionar, me disciplinar e fazer as coisas do jeito certo, mesmo que eu já esteja com a idade que eu estou. Entendeu? Um beijo para vocês, até o próximo vídeo, tá?